Olá pessoal, Renato do canal Questione-se, sejam bem-vindos ao canal. E neste vídeo eu quero falar sobre as consequências aí de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Nós fizemos uma série de vídeos aí no canal mostrando quais seriam as consequências com Hillary Clinton ganhando, que seria aí uma terceira guerra mundial provavelmente o mais rápido possível, uma vez ela ganhando aí essas eleições. Como ela não ganhou, nós temos um novo panorama com uma guerra que tinha esfriado um pouco, porém agora com a vitória de Donald Trump, ela pode voltar a esquentar. Eu já vou explicar para vocês o porquê e quem é. Acompanhando as últimas notícias aí pelo YouTube, vários canais estrangeiros, canais aí em inglês, eu pude acompanhar alguns rabinos judeus antes da eleição de Trump, mostrando que nos códigos da Torá, nos códigos da Bíblia, quem nunca ouviu falar dos códigos da Bíblia, dá uma pesquisada, segundo estudos aí, até o The History Channel fez várias e várias reportagens sobre os códigos da Bíblia, outros canais também fizeram, e é um tanto curioso esses códigos, pois há centenas de anos aí que eles vêm sendo aí estudados. E o que constava nesses códigos da Torá, da Bíblia, é que Donald Trump seria eleito. Isto eu pude ver o vídeo antes da eleição de Donald Trump, e um rabino falava que ele seria eleito. E ele associou a eleição de Donald Trump a um versículo da Bíblia, de Isaías 45, que remete ao rei Ciro, que era o rei da Pérsia, e que reconstruiu o templo em Israel, o templo judeu. Então, por que eu estou falando isso, né? Vocês vão até estranhar um pouco de eu estar citando algumas coisas da Bíblia aqui no canal. Porém, eu estou citando isso porque também é história. E a história volta a se repetir. Vocês vão ver que tudo o que já foi, um dia será novamente. Eu tenho essa premissa. As coisas se repetem na história humana. Temos vários exemplos. E o que pode se repetir agora é que, com a vitória de Donald Trump, ele já anunciou que Jerusalém ele seria reconhecida como capital de Israel e não Tel Aviv, pois há um impasse que os governos aí mundiais não querem reconhecer Jerusalém como de Israel. Até a Unesco baixou uma resolução em que tirava o reconhecimento aí de Jerusalém como parte de Israel. E Donald Trump, pelo contrário de todos, ao contrário de Obama e ao contrário de todos aí os líderes mundiais, ele já disse que vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel e que transferiria também o consulado americano, que fica em Tel Aviv, para Jerusalém também. Isso acabou tendo uma grande repercussão em Israel e fez com que rabinos de um grupo que se chama-se aí Sanhedrin. Esse Sanhedrin ele tem muito poder aí dentro de Israel. Eles determinam bastante coisas aí e influenciam muito. E eles mandaram uma carta para Donald Trump e Vladimir Putin, pedindo a eles, olha só pessoal, pedindo a eles que construíssem o terceiro templo em Israel. Olha só. E quais seriam as consequências disso? Eu vou explicar mais para frente para vocês. Antes eu quero só mostrar, só dar uma passada aqui, para vocês terem ideia de como repercutiu aí essa eleição americana em Israel. Porque como vocês viram, Obama ele se aproximou muito do Irã, fez acordos aí, e o Irã na calada aí continua fabricando sua bomba atômica, o que é uma grande ameaça para Israel. E os Estados Unidos sempre foi muito parceiro de Israel. Porém, com Obama se afastou aí bastante, negaram ajuda. Israel tinha um plano de ataque contra o Irã, um ataque preventivo contra o Irã, e foi perguntar ao Obama se precisasse da ajuda dele, se ele ajudaria, os Estados Unidos ajudaria. E Obama negou esta ajuda a Israel.
Então por isso até hoje está estagnado esse plano aí. Vamos ver a partir do ano que vem. E aí você já tem um panorama desta guerra que pode acontecer. Então aqui tem um site que é israelnationalnews.com. Neste site aqui, um rabino cabalista aí pediu até um jejum de 3 dias para evitar que Clinton viesse a ganhar aí essas eleições. Porque se Hillary ganhasse, no contexto aí de ajuda a Israel, ia ser pior ainda que Obama. Pois ela aí, como nós vimos aí as denúncias, ela estava recebendo doações, o Instituto Clinton, e para a campanha dela, dos árabes. E os árabes são aí adversários de Israel. Então, pessoal, eu separei o outro site aqui, que é o breakingisraelnews.com. Esse site, também com notícias de Israel, traz aí, ó, vocês podem ver a foto de Trump e Putin e o templo atrás, o esboço aí do terceiro templo. Então, onde eu quero chegar, dando a minha opinião aqui para vocês, onde eu quero chegar? Eu quero chegar em uma possível guerra, começando com a reconstrução do templo. Pois ali onde era o templo de Salomão, foi colocado o Domo da Rocha, que é um dos lugares sagrados aí para os muçulmanos. Então, sempre tem uma peregrinação ali, e os muçulmanos sempre vão ali. Então, para a construção desse templo, teria que ser removido este local. E este local é sagrado para os muçulmanos, que dizem que Maomé ascendeu aos céus naquele local. Então, eu quero levar vocês a pensarem que, se Israel se comprometer aí em retirar o Domo da Rocha e reconstruir o templo, é certeza que teremos a guerra entre Irã e Israel. E uma vez que Donald Trump esteja dando aí auxílio para Israel, podemos ter um conflito ainda maior. Eu ainda não consigo imaginar como que ficaria Putin e a Rússia, uma vez que eles possuem uma grande aproximação com o Irã e até em fornecimento de armas. Porém, como os Estados Unidos agora, com essa mudança, com esse outro pensamento de Donald Trump, eu não sei se até mesmo a Rússia daria esse apoio também a Israel, pois teriam outros interesses com os Estados Unidos e essa aproximação com Donald Trump. Como a gente pode ver, Putin foi o primeiro a parabenizar Donald Trump pela vitória. Então, ele ainda disse que a Guerra Fria finalmente acabou. Então, existe muita esperança dessa reaproximação entre Estados Unidos e Rússia. Porém, como mudou todo o panorama que estava se desenhando aí de uma terceira guerra mundial, caso a vitória de Hillary fosse efetivada. Então, agora com Donald Trump, tudo pode mudar. Porém, com esse pedido aí dos rabinos a Putin e a Donald Trump pela construção do terceiro templo, poderemos ter um outro conflito nascendo no Oriente Médio, e nós sabemos que isto é apenas uma questão de tempo. Então eu quero chamar a atenção de vocês para essa notícia, que eu achei bastante importante de compartilhar aqui no canal, uma vez que a gente trata bastante do assunto guerra. Então vai se desenhando aí um novo conflito. Já esteve em uma escala aí maior, né, de ameaças entre Israel e Irã. Deu uma esfriada até pelo acordo que Obama fez com o Irã e não deu suporte a Israel de defesa. Então, como tudo mudou agora, e com esse pedido dos rabinos pelo terceiro templo, nós podemos ter aí uma outra guerra ali. E não sei se tornaria uma guerra mundial. Poderia até se tornar. Então, pessoal, eu peço a vocês que deixem suas opiniões aí, curtam e compartilhem o vídeo. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no canal. Chegamos a 4.000 inscritos, passamos de 4.000 inscritos. Então eu quero agradecer a cada um de vocês por estar sempre participando, comentando, curtindo e compartilhando aí. E para finalizar, pessoal,
No vídeo anterior, que eu falei sobre Donald Trump, vocês podem procurar aí, eu fiz lá uma, entre aspas, uma profecia, certo? Uma profecia de que Donald Trump aí, pelos bitolados, seriam chamados de anticristo, Illuminati e etc. E isso já aconteceu. Não demorou muito. Como eu disse, eu acompanhando aqui alguns canais, já estou vendo o pessoal buscando pelo em ovo para colocar ele como Illuminati, como anticristo e etc. Então, pessoal, não deixem aí se levar pela maré e por pensamentos bitolados de pessoas que vivem de sensacionalismo. Então, aqui só para finalizar o nosso vídeo, eu vou deixar o link da matéria para vocês. Eu traduzi ela automaticamente aqui pelo Google Chrome, então existem alguns erros de tradução, porém vocês vão poder acompanhar aí. Que é o que seria aí? É o Sinédrio, que é o Sanhedrin. Ele solicita a Putin e Trump construir terceiro templo em Jerusalém. E eles associam, como eu disse, Trump ao rei Ciro de Isaías 45. Então vocês podem ler aí também. E aí fala aí que o Sinédrio está convidando o presidente russo Vladimir Putin e o presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump para unir forças e cumprir seus papéis biblicamente exigidos pela reconstrução do templo judaico em Jerusalém. Ele diz aí, Rabino Hillel Weiss, porta-voz do Sinédrio, o Sanhedrin, contactou o site aí, que o Break News Israel, para anunciar que a eleição de Trump aí, ele prometeu reconhecer Jerusalém como capital de Israel, juntamente com a vontade expressa de Putin para o templo ser reconstruído. Levou o tribunal judaico a enviar uma carta oferecendo aos dois a oportunidade de atuar como Ciro, né, de Isaías 45, os reis não judeus que reconhecem a importância de Israel e do templo. Ciro o Grande, rei da Pérsia, no século 6 a.C., ele anunciou no primeiro ano do reinado dele aí que ele foi alertado por Deus para fazer um decreto em que o templo de Jerusalém deveria ser reconstruído. Quem conhece a história, foi assim que aconteceu. Então, pessoal, eu vou deixar o link da matéria aqui para vocês lerem, mas eu fiz tudo o que eu falei aqui, foi um resumo dessas matérias e do que eu venho acompanhando. E só para também finalizar, complementando, Putin, em 2012, quando foi visitar Israel, ficou em silêncio um tempo em frente ao Muro das Lamentações e depois perguntado o que ele estava fazendo, ele disse que estava orando pela reconstrução do terceiro templo. Então não é impossível, pessoal, essa junção de Estados Unidos e Rússia para dar suporte a Israel construir o terceiro templo. E aí o que aconteceria? Todas as nações árabes iriam fazer uma guerra aí em grande escala contra Israel e quem estiver aliado a ele. Volto a dizer aí, pessoal, isso é um panorama que eu estou vislumbrando aqui no canal para vocês, para a gente discutir essas possibilidades aí nos comentários. Então, atualmente a gente pensa que seria impossível, né, a Rússia ir contra o Irã e alguns outros países que são seus aliados. Porém, no futuro próximo e com essa aproximação com Donald Trump, ninguém sabe o que pode ocorrer. Política é uma coisa meio de louco aí, né? E cada um defende os seus interesses. Então é aliado até um certo ponto. Então eu vou ficando aqui com esse vídeo. Quero agradecer novamente pelos 4.000 inscritos. Um abraço e até o próximo vídeo. E quem é? Acompanhando as últimas notícias aí pelo YouTube, vários canais estrangeiros, canais aí em inglês, eu pude acompanhar alguns rabinos judeus antes da eleição de Trump, mostrando que nos códigos da Torá, nos códigos da Bíblia, quem nunca ouviu falar dos códigos da Bíblia, dá uma pesquisada. Segundo estudos aí, até o The History Channel fez várias e várias reportagens sobre os códigos da Bíblia, outros canais também fizeram, e é um tanto
Olá pessoal, Renato do canal Questione-se, sejam bem-vindos ao canal. E neste vídeo eu quero falar o mais rápido possível, uma vez ela ganhando aí essas eleições. Como ela não ganhou, nós temos um novo panorama com uma guerra que tinha esfriado um pouco, porém agora com a vitória de Donald Trump, ela pode voltar a esquentar. Eu já vou explicar para vocês o porquê sobre as consequências aí de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Nós fizemos uma série de vídeos aí no canal mostrando quais seriam as consequências com Hillary Clinton ganhando, que seria aí uma terceira guerra mundial provavelmente,